Nós temos que lembrar que a bendita revista, né, The Economist está se cumprindo de cima para baixo. Significa que entre maio, junho e julho nós podemos ter um problema nuclear. Quem olha a capazinha da revista vai ver o Trump alinhado ali com esse conflito, vai ver um reptiliano, ou seja, os ETs podem dar a cara a qualquer momento. Para quem tinha dúvida que o ano seria chapa quente, e eu venho avisando isso desde o ano passado, está aí a quebradeira. Entramos numa quebradeira. O mundo está quebrado agora. E você e eu vamos ser impactados por isso nos próximos dias. Para complicar, está tendo um encontro lá em Honduras e o nosso mandatário provavelmente vai lançar farpas na direção do Trump. E o Trump, cada vez que alguém fala grosso, ele vai lá e piora a situação daquele país. É o caso da China, né, gente? Então, balança comercial China e Estados Unidos, extremamente a favor da China contra os Estados Unidos, e agora a China vai ter um problema de exportar seus produtos para o USA. E agora o americano, né, vai ter que viver sem os produtos da China, e a China não tem mercado consumidor global para absorver os produtos que ela produz. Olha o problema que nós já começamos a nos meter, ok? Temos a China agora, um dragão, que precisa comer e que não vai ter acesso ao dinheiro do americano. E para ter acesso ao dinheiro do americano, eles têm que pagar 104% de tributo. Resultado, se alguém comprava alguma coisa da China a R$ 1 e ia custar R$ 1,54, agora vai custar R$ 2,04. Simples assim, gente, simples assim. E isso está impactando vários países. Por hora, o Brasil foi impactado com apenas 10%, ou seja, R$ 1 virou 1,10 por hora. Depois de Honduras, talvez a gente chegue aí a 1,50 ou a mesma condição da China, porque se o nosso mandatário ele não se controlar, se ele abrir a boca, vai vir treta pesada. Porém, a China tem um outro problema. O mercado consumidor atual global já é recessivo. Recessivo. A Europa está pobre, pobre. A África, pobre, sempre esteve. A Ásia não compra produtos da China do volume que eles se propõem. Lembre-se que o Japão ele é autossuficiente num monte de coisa. Obrigado aí o suporte. Entrou o zap aí, gente. O mundo, de fato, caminha para uma guerra não só comercial, mas uma guerra física, né? Lembre-se que todo mundo está mostrando seus dentes, todo mundo resolveu fazer alistamento, né, de material humano para o conflito, né? A Rússia mandou recrutar 160 mil pessoas, né? Homens, mulheres, trans, os TODs, todo mundo vai para a guerra. Então, inclusive os TODs do Brasil deverão ser convocados também. Numa situação de guerra, toda mulher que virou trans masculina, ela poderá ser convocada para a guerra. Todo homem que virou trans feminino poderá ser convocado para a guerra. Entenda que o planeta ele está se aproximando de um conflito de magnitude máxima, máxima, né? E aí você avisa o Todd, que tu conhece, que provavelmente ele será chamado para a guerra, né? A turma menor
que 60, todos são passíveis de serem chamados para a guerra. Acima de 60, né, que é o meu caso, depois que essa turminha for para o cerol fininho, é possível que eles também chamem a velha guarda. Né? Inclusive a Ucrânia chamou o pessoal dela até os 70 anos de idade. Ok? Então, você que é egresso das Forças Armadas, seu marido, sua mulher, das Forças de Segurança Pública, você comece a emagrecer, vá para a academia, comece a correr, e se tiver estande de tiro na tua cidade, é inteligente ir lá e dar uma meia dúzia de tiro, porque já já todo mundo pode ser convocado para a guerra. E a garotada, 16 anos, também deverão ser convocados para a guerra, ok? Entenda que a guerra agora ela é total, guerra total. Se não bastasse, né, o conflito globalizado, nós temos os conflitos regionais, nós temos os conflitos dentro da situação que interna. Então, nós temos problemas internos. Né? E agora, essa chapa ela vai tender a subir. Né? É muito legal ver a Ana Lúcia achando graça da desgraça até bater na casa dela, até bater na rua dela, até bater no supermercado, e nós sentimos o impacto desses problemas. Né? Eu não sei se a Ana está rindo de desespero ou se ela já está desenvolvendo um quadro já de problemas mentais. Mas é comum, em situações como essa, a negação. Né? Eu lido com isso desde 2012. A Dani me acompanha, eu acho que desde 2020. Né? É desespero, graças a Deus, Ana. Graças a Deus que é desespero. Porque aí você vem para o esquadrão e vem me ajudar a organizar a tua cidade, a organizar a tua família, a organizar a tua comunidade. Gente, eu estou pedindo isso, não é de hoje. Há quanto tempo vocês me seguem aqui, gente? Há quanto tempo vocês me ouvem falando disso, que ia dar ruim, que ia ficar complicado, ok? E agora chegou o momento da guerra. Está chegando o momento da complicação, você já deveria estar desparasitado, você já deveria estar desintoxicado, você já deveria estar desinflamado, você já deveria estar desenergizado, você já deveria estar fazendo uso da água, você já deveria ter o Radex da doutora Silmar, você já deveria estar com o kit zero dela, você deveria estar com o kit Céu Azul, o Céu Azul. Amanhã ela faz live comigo no Instagram com o doutor Jonei Gomes, que é o consórcio do Céu Azul, para você entender sobre saúde mental, o quanto o Céu Azul vai lhe ajudar em quadros de ansiedade, depressão, pânico, problemas cognitivos, transtornos mentais, o TEA, o TDAH. Gente, nós temos oferecido um monte de informação. O que, é que você precisa oferecer aqui? Joinha. Olha só, olha a quantidade de joinha, gente. Você não ajuda o canal a andar. E aí eu vou parar a informação que eu estou dando para que você possa se habilitar e nós chegarmos a pelo menos 150 joinha. Eu vou fazer igual o Daniel Lopes. Eu vou parar a live e vou ficar esperando que você entenda a regra do jogo do YouTube. E a regra do jogo do YouTube é: se tem gente falando, se tem compartilhamento, se tem joinha, eles entregam. Se você está doando R$ 1, R$ 2, R$ 5, eles entregam. Se você está entrando para o clube do assinante, eles entregam. Gente, impossível nós estarmos nesse horário, com o horário nobre da Europa, inclusive dos Estados Unidos e do Brasil, onde a turma começa a parar para o almoço a nível de Brasil, e nós só temos essa quantidade de pessoas e essa quantidade de joinha. Então, significa o quê? Falta de engajamento, falta de interesse, falta de comprometimento. Você está no efeito foca. Você está só batendo palma,
a desgraça está acontecendo e você ainda não acordou. Você não é uma pessoa desperta. Você é uma pessoa que está dormindo, ok? E aí você atrasa a tua vida, a vida da tua família e a vida das pessoas que poderiam ser alcançadas, que não estão sendo porque você não dá o joinha. Almir, para você poder doar, nos 3 pontinhos tem aí presentes, tem aí a informação do YouTube para você fazer como a Dani fez. Dani, escreve como é que a turma pode fazer e dá R$ 1, gente, R$ 2. Você não está dando para mim, não, está dando é para o algoritmo, você está dando para o projeto, para nós chegarmos às vidas que necessitam de ajuda. Nós temos muita gente desesperada no dia de hoje. Alguém dormiu com 1.000 e acordou com 500, ok? Na conta. Quem são esses? A turma do Bitcoin. Ok. Alguém dormiu com 1.000 nas ações e já acordou com 20. Com 20. Ele tinha 1.000. As ações derreteram, gente. Derreteram. E agora é 20. Alguém estava empregado e agora, na direção da empresa e na gerência, está rolando uma reunião para a demissão dele e dela. Eles vão ser demitidos. Segunda-feira, você vai se assustar com o número de demissões no planeta, porque precisa se conter gastos. Investimentos serão parados, ok? E quando eu digo investimento parado, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de construção civil. Isso é brutal, brutal. O sistema bateu forte contra as nações e usou a boca do Trump para isso. Trump é trombeta para anunciar o início de um apocalipse. Olha o que eu estou lhe dizendo, ok? Se tudo continuar indo da maneira como está indo, bendito um terremoto do Japão, matando 300.000 pessoas, o problema da guerra atingindo a Europa, arrebentando com os jovens da Europa, matando os jovens da Europa. Se tivermos um processo epidêmico / pandêmico que eles estão colocando aí, Brasil, apareceu um fungo da candidíase no Brasil, isso já está presente em São Paulo. Olha só, gente, já chegou entre nós agora aquela alteração da bactéria que come as pernas, que apodrece as pernas e gera infecção generalizada. O fungo já foi identificado no Brasil. E você está de sacanagem. Você está de sacanagem. Você está de sacanagem. Porque só pode ser sacanagem da tua parte, porque você não dá o joinha, você não dá R$ 1, R$ 2, você não compartilha, você não se enganjou ainda. Você quer botar a cabeça no buraco e esperar que tudo se resolva. Boa notícia. O mundo que você conhecia acabou ontem. Ontem. A partir de agora, o mundo que está surgindo, o novo mundo, a nova ordem, precisa da destruição total. Guerra total. Precisa levar as pessoas ao desespero. E você vai se desesperar porque você não está comigo no esquadrão. Você vai se desesperar porque você não entrou para o TIC, devia ter entrado. Né? Ainda dá tempo. Você deveria ter um terapeuta integrativo na família, na igreja, na empresa. Hoje eu tive uma reunião com 2 pessoas muito importantes do país que eu creio que vão me ajudar a entrar nas cidades. Eu preciso entrar nas cidades, gente. Nós precisamos criar uma linha de resistência humana, analógica, biológica. Nós precisamos de um life day, de um dia de vida, porque a morte já está anunciada, é a morte das empresas, é a morte do emprego, é a morte da tranquilidade, é o envenenamento das águas.
é o envenenamento dos alimentos, é o envenenamento do ar, é a radiação. Você acha que um conflito nuclear, a bendita da radiação, não vai chegar aqui? Eu acredito que pode acontecer, até juntando essa informação com essa questão da guerra, muita gente me pergunta: você acredita que a guerra na Europa acontece agora? Olha, estão falando em preparação, mas aqui na Europa, o tempo todo se fala em guerra em 2029. 2029. Mas a gente não pode acreditar muito, porque a guerra não é uma questão de planejamento, né? Por exemplo, com o governo Biden, a possibilidade de um ataque israelense às plantas nucleares, de energia nuclear do Irã, eram praticamente nulas. Sim. E agora, com o Trump, não só elas são completamente possíveis, e isso é uma questão de meses para cá, e como é muito provável que haja um ataque, sim, conjunto entre Estados Unidos, Grã-Bretanha e Israel. E isso até um ministro da França agora falou que as oportunidades e janelas de negociação estão cada vez menores e que é muito provável que um ataque seja direto, comandado pelos Estados Unidos, mas com a participação da Grã-Bretanha e do Israel, venha a acontecer mesmo no Irã, nas plantas energéticas nucleares, porque o Irã afirma que não tem nenhum desenvolvimento de arma nuclear, mas que, se forem atacados, aí sim que eles vão fazer uma arma nuclear. Então, assim, aí volta para aquilo que você disse. Eles dizem que não tem, porque foi proibido pelo Khamenei, pelo seu líder, seu clérigo principal. Ele proibiu a construção de arma nuclear porque ele chamou de uma arma anti-islã. Agora eles estão dizendo que o ministro, né, de defesa do Irã disse que, claro, se nós formos atacados nas nossas plantas de energia nuclear, aí nós vamos ter que fazer a arma nuclear, já que estão dizendo que a gente tem sem a gente ter, já que vão nos atacar por isso, então a gente vai ter. Sabe aquela história que a gente aprende quando criança, né? Eu não tinha motivo para te bater, mas agora está dizendo que vai bater, então eu vou te bater. Então, eles estão assim. É uma guerra de informação que está muito forte. E, assim, há muita gente lembrando da ideia do Iraque, que o Iraque tinha armas de destruição em massa, e nós sabemos, já está mais do que revelado, que não tinha nada. Não, mas tinha. E os Arma de portais? destruição em máquina, não. Não, Massa, não. e os portais? E as armas de Não, obliteração? mas isso não era considerado. Eu estou falando do armamento, porque Não, a olha invasão só, do Iraque. Efraim do céu. Efraim, foi você que falou isso comigo, inclusive. Efraim do céu. Efraim do céu. O motivo da invasão foi. Sim, não, eu não estou mudando o assunto, não. Não, pegar o que estava lá, que ameaçava o mundo. É igual a Groenlândia. O Trump falou. Não, sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Mas então, o argumento. Agora, o armamento secular, vamos assim, que não é a obliteração,
né? É igual a questão ali da Ucrânia. Você vê, a Ucrânia ela é acusada de usar crianças, né, para alimentar a barbaridade da elite europeia e americana. Né? Verdade ou mentira? Né? Nós descobrimos um monte de clínicas que as mulheres lá, né, tinham as barriguinhas de aluguel, né, as ucranianas. Né? Então, isso era um comércio absurdo e altamente lucrativo, né, para a questão da Ucrânia. A questão da prostituição também da Ucrânia. Né? Acabamos descobrindo, né, que a Ucrânia ela abrigava um grande prostíbulo, né, que era um grande prostíbulo. Também veio à tona em cima disso. Né? O bendito do Putin diz que eles tinham laboratórios, ou melhor, que eles têm ainda isso lá, ele não conseguiu chegar em todos os territórios, né? E que lá se fazia aquela bendita coisa horrível das crianças. Então, ele garante, né, que é Ele esse o recuperou comportamento. milhares de crianças que eles pegaram. E quando falaram que eles estavam tomando as crianças para a Rússia, ele falou: não, nós queremos então. Mandou, né? Segundo foi relatado, que eles buscaram as famílias. Essas crianças não tinham família, nenhuma família reclamou essas crianças. Milhares e milhares de crianças sem nenhuma família reclamar. Ou seja, elas não eram de família nenhuma. E foi provado. Aí, quando começou, cadê as famílias? A mídia rapidamente parou o assunto de dizer que a Rússia estava sequestrando crianças, porque eram milhares e milhares de crianças sem famílias. Quanto à questão da Matéria-prima. destruição em massa, a meu Matéria-prima na argumento. Ucrânia. Hã? Matéria-prima. Ah, As crianças eram matéria-prima. assim, ficou patente de que se essas milhares e milhares de crianças que foram resgatadas durante as primeiras partes da invasão não foram identificadas ou reclamadas por nenhuma família, de quem então eram essas crianças? Nossa. Mas voltando à questão da destruição em massa, o argumento que eu estava montando aqui era: assim como os Estados Unidos invadiu o Iraque em nome de ter armas nucleares, armas de destruição química e biológica, e foi essa a alegação, e não as armas espirituais, portais e coisas antigas das antigas civilizações, esse não foi o argumento usado pelos Estados Unidos para invadir o Iraque. Nós sabemos que esse é o argumento real. Mas a questão é aquilo que é dito. Assim como agora os Estados Unidos está afirmando, junto com Israel, que o Irã não só está a ponto de desenvolver, mas está muito próximo de ter a arma nuclear. O Irã nega com todas as forças. Né? Só que assim, ele nega, mas ninguém sabe se ele tem. Ele diz que se ele for atacado, aí ele vai ter. Então, assim, nós estamos diante de uma possibilidade de um ataque real para acontecer, gente, a qualquer momento. Isso não é uma coisa como a guerra na Europa. Só a guerra na Europa. A guerra na Europa, a França mandou se preparar. Não estou nem diminuindo a importância dessa informação, mas as possibilidades da Europa entrar em guerra com a Rússia são muito, muito, muito aquém de uma possibilidade Agora, do Irã ser você, atacado pelos Estados Unidos, Israel e Grã-Bretanha agora. ok. Você acredita que aquele juramento do ano de 2024, 24 ou 23, acho que foi 23, entre Irã, Rússia, Coreia do Norte, né? Irã, Rússia, Coreia do Norte, tem mais umzinho aí. Irã, China. Rússia, China, de que atacou um, atacou todos. Isso seria, né, braveta deles, né? Então, na verdade, é só, né, para poder dar um sossega-leão na OTAN, ou você acredita que, de fato, eles podem ter um quarteto fantástico e eles podem agir, e esse tarifário do Trump ele pode ser hoje um pontapé para acentuar esse conflito que nos levaria a um confronto desses quatro países com os demais países do globo e aspas. O Brasil agora é sócio dessa turma, inclusive. Isso nos levaria também a estar no epicentro desse conflito, caso ele ocorra. Bom, a primeira parte da pergunta eu acredito que esse acordo que eles têm de atacar um atacou outros não servirá como argumento para eles entrarem em guerra, por exemplo, com os Estados Unidos e Grã-Bretanha em nome do Irã.
Uhum. né? Porque não vai ser uma guerra direta entre o Irã e os Estados Unidos, mas uma destruição de uma provável e possível arma nuclear desenvolvida por um país que não tem autorização mundial para ter uma arma nuclear, que é o Irã. O acordo da Organização Internacional de Armamento Nuclear, né, não permite que o Irã desenvolva, e os Estados Unidos estão dizendo que eles estão desenvolvendo, eles estão negando, mas se os Estados Unidos fizer esse ataque direto, ele vai ter que provar que eles tinham, e provavelmente vai ter alguma prova real de que eles tinham desenvolvido isso, e isso não vai configurar num ataque soberano, a uma nação soberana, que, pelo contrário, vai configurar publicamente como sendo um ataque a um país que passou uma linha que estava vermelha para aquele país, que é o Irã. E o Irã, ele não ajuda muito a si mesmo, porque ele vive bravateando, que eles querem obliterar e varrer Israel do mapa. E como é que você vai varrer Israel do mapa com mísseis normais? Você só pode varrer um país com arma nuclear. Então, o Irã acaba produzindo provas contra si mesmo através do seu discurso belicoso de destruição total de Israel. A segunda parte da pergunta, que é, então acho que essa questão desses quatro, eu acho que eles não responderiam diretamente, mas a guerra, alguém colocou aí que a guerra já está acontecendo no mundo todo, eu concordo com essa afirmação, foi o Ronaldo Pereira, eu concordo com o Ronaldo que a guerra, ela realmente já está acontecendo. A guerra das tarifas, ela é só uma aceitação pública de uma guerra que já está acontecendo em várias partes do mundo, porque essa guerra, ela é uma guerra na tecnologia, ela é uma guerra na alimentação, ela é uma guerra na parte de avanço no espaço. Nós sabemos que a guerra espacial ela está acontecendo, assim como o Elon Musk hoje manda várias coisas para o espaço, a Rússia também manda, a China também manda. Existe muito crescimento de investimento em armamento no mundo todo. Então, assim, as possibilidades de uma guerra mundial acontecerem também estão na mesa. Mas, como eu disse, imaginar que, pelo que está acontecendo aqui na Europa, essa guerra vai acontecer tipo daqui a uma semana é bem improvável. E é possível, sim, que essa guerra estoure agora no Oriente Médio, com um ataque fulminante dos Estados Unidos. Você fala assim, mas de onde você está tirando isso? Bom, os Estados Unidos estão atacando há quase 4 semanas o Iêmen, os Houthis do Iêmen, 24 horas por dia. Então, assim, muita gente fala que os Estados Unidos, o Ocidente está sem munição, sem... Gente, primeiro que os Estados Unidos e os países europeus mandaram para a Ucrânia foi as sucatas, as coisas que já dizer que mas todo mundo diz que eles estão sem armamento. Isso não é verdade. Os Estados Unidos têm armamento ainda. Eles são os maiores fornecedores de armamento para o mundo. Se eu tenho para fornecer, é porque eu tenho muito para usar. Eu não posso fornecer, pegar tudo que eu tenho e sair vendendo só para ganhar dinheiro. Então, assim, a preparação que os Estados Unidos está fazendo, se o Irã não chegar e se ajoelhar e falar, não, pode entrar aqui com os seus verificadores, vocês vão ver que não temos, abrimos tudo, vocês vão ver tudo, não temos arma nuclear, nem desenvolvimento, nem enriquecimento para armamento, e se eles não abrirem tudo, eles vão ser atacados. E eu acho quase impossível que o Irã abra tudo que eles estão fazendo, pelo orgulho, pela mentalidade e por toda a forma persa de pensar, junto com o pensamento islâmico totalitário e soberano que eles possuem. Então, assim, as chances disso acontecer no Irã agora é muito grande, de um ataque real, fulminante, que vai ter resposta, porque o Irã não é um país fraco, o Irã não é um país, não é o Iraque. O Irã e o Iraque, que guerrearam na década de 60 e 70, estavam em pé de igualdade. O Iraque foi vencido em pé de igualdade, praticamente, pelo Irã. Mas o Irã que existe hoje, ele é um Irã totalmente diferente daquele que lutou com o Iraque por muitos anos. É um Irã altamente tecnológico, é um dos maiores produtores de armamentos modernos, como drones de ataque militar, com uma tecnologia. Os iranianos são extremamente inteligentes. Eu sei que o Brasil, o brasileiro e o europeu em geral, os americanos, o Ocidente em geral, não sabe muito sobre o Irã. O Irã é um país com pessoas altamente educadas, inteligentes. Os persas sempre foram muito desenvolvidos em todas as eras civilizatórias, e eles estão à frente e na ponta de muitas tecnologias hoje militares.
e nós vamos ter muitas surpresas se esse ataque acontecer com as respostas que o Irã vai dar. O mundo vai se surpreender com o Irã. Então, isso pode, por causa do poder de resposta que o Irã tem, que é muito grande, que ainda não foi divulgado, eu acredito que essa guerra pode não só se prolongar, mas ela pode se espalhar por várias áreas do mundo, porque vai começar a envolver todo mundo. Você vê que agora o Israel o Israel não é da OTAN, não é da NATO, mas Israel está ali numa briga de proxy com a Turquia dentro da Síria, né? Inclusive agora o presidente do novo governo sírio está se aproximando do Netanyahu. Ele está criando meio que uma linha divisória entre a Turquia e Israel de influência dentro da Síria, porque os países do Ocidente estão um pouco preocupados, porque Israel não aceita nenhum tipo de provocação desse tipo. E Turquia é muito pior que Israel nesse ponto. Então, nós estamos vendo aquele barril de pólvora ali está ficando muito aquecido. Em qualquer momento, ele pode explodir. Então, hoje, eu acredito que uma guerra no Oriente Médio é muito próxima e ela pode desencadear um efeito dominó em várias áreas do mundo que já estão em guerra em outros setores, e essa guerra multiplicar em todos os sentidos, porque isso vai responder muito ao Fórum Econômico Mundial, que diz que esse caos teria que vir. Aí, dentro desse caos, vai ter uma guerra, um apagão, o apagão de telecomunicações, de internet, vai vir um monte de coisas em sequência, e nós podemos ter aí em 2025 o início da chamada tribulação, que são os 7 anos.